Vamos falar do Timão porque o leão tá saindo da jaula. Quase que literalmente, né? Porque ele tem um leão tatuado nas costas. Memphis Depay está trabalhando todos os dias, inclusive nas folgas, inclusive ficou em São Paulo durante a viagem da delegação para Fortaleza, para o jogo dessa terça-feira, para trabalhar constantemente durante toda a semana, reforçando realmente o seu condicionamento físico para que ele esteja em campo no próximo sábado diante do Atlético Goianiense. O Depay, né, o Memphis, que jogou pela última vez no dia 10 de julho pela Eurocopa com a camisa da seleção holandesa. Então, dia 21 de setembro, sábado às 4 da tarde, Corinthians e Atlético Goianiense na Neoquímica Arena, a estreia oficializada e confirmada de Memphis Depay. Ele não foi relacionado para esse jogo diante do Fortaleza, havia até uma expectativa, será que ele joga nesse jogo de ida? Será que ele viaja com a delegação? Não foi. Ficou trabalhando em São Paulo exatamente para reunir as melhores condições, jogar contra o Lanterna, e a gente não sabe se todo jogo começa como titular, entra no decorrer da partida, é o Lanterna e é uma necessidade absurda, obrigatória de uma vitória para que o time saia ou comece pelo menos a sair dessa situação. E aí, obviamente, por ele já estar inscrito, ele joga o jogo da volta contra o Fortaleza semana que vem, no dia 24 de setembro, na Neoquímica Arena. Dependendo do que acontecer nesse jogo, né, o Corinthians vai precisar vencer o jogo, vai ter que administrar um resultado, a gente não sabe exatamente. Então, o Memphis vai poder fazer a sua estreia na Sul-Americana e poder jogar mais uma vez para poder ajudar a equipe a avançar de fase. Ele já está inscrito daqui até o fim da competição. Pode ser que o Corinthians seja eliminado, enfim, e ele tenha disputado apenas um jogo, mas o fato é que ele está inscrito porque a necessidade se impõe para que ele possa jogar esse jogo da volta. E com isso, além do Memphis, o clube realizou 3 alterações, no máximo, né, que são permitidas nessa fase de Copa Sul-Americana. Com os 50 nomes prévios, você altera 3. E com isso, até pela dificuldade, o Corinthians escolheu Memphis Depay, André Carrillo e José Martínez. O José Martínez tem sido titular do meio de campo, ele precisava entrar. O Memphis, não preciso nem dizer. E o Carrillo foi uma escolha porque muda a característica, né? O Héctor Hernandes acaba sobrando, acaba ficando de fora, porque você já tem o Memphis que faz a função, além de outros jogadores no próprio elenco, o Yuri Alberto, que já está inscrito, o Pedro Raul. Você não tem muitos jogadores de lado, né? Tem o Romero que faz o lado, faz o 9, é um segundo atacante, o próprio Pedro Henrique, o Giovani que também faz o lado, mas o Carrillo se torna uma alternativa a mais. Então, ao invés de você ter mais um centroavante, tem muitos, né, como o Héctor Hernandes, eles priorizaram a parte tática de um jogador de lado de campo, como é o Carrillo, e por isso ele foi o escolhido, juntamente do Memphis e do José Martínez, as 3 trocas que o Corinthians acabou propiciando nessa fase de Copa Sul-Americana. Enfim, com isso, a escalação é a seguinte, né? Já vou buscar aqui para vocês. O Ramon Dias tem 2 desfalques, o lateral esquerdo Matheus Bidu e o volante Ranielli. O Ranielli não foi bem no jogo do final de semana, né, no jogo contra o Botafogo, tomou 2 dribles desconcertantes do Thiago Almada, não deu a proteção à defesa que se imaginava, por isso que o meio-campo dessa vez terá o José Martínez ao lado de Charles, que é um exímio marcador, não tem jogado um futebol brilhante e vistoso, mas aqui, ó, dificilmente a bola passa por ele. O Charles é lenha. E o Martínez também, né? Então os dois casam bem ali no meio-campo. Eu gosto da ideia do Bidon. Acho que o Bidon, nos últimos jogos, foi alçado ao segundo tempo, entrou, reteve a bola, segurou a bola, qualidade para construir. Pode ser que, inclusive, ele ainda entre no jogo, mas eu acho que o Bidon merece mais oportunidades. Não consigo questionar muito o Martínez e o Charles. Acho que dentro de uma necessidade de marcação, eles cumprem bem. Junto do Rodrigo Garro, esse é o meio-campo. Sem o Bidu, o Hugo deve fazer a lateral esquerda, né? Não imagino diferente, embora o Palácios tenha mostrado uma evolução interessante no seu recondicionamento, na sua recuperação, depois de uma cirurgia no joelho. Então, enquanto ele não joga, o Bidu acaba desfalcando o time, o Hugo deve ser o titular. Hugo Souza no gol, Fagner na direita, o Hugo na esquerda e a dupla de zaga, Félix Torres e Kaká. Imaginando
que o Ramon possa preservar alguns jogadores, ele está com todo mundo à disposição. Não sei se ele vai manter a linha de 3, tirar a linha de 3. O André Ramalho, que está suspenso no Brasileiro, pode jogar a Sul-Americana, então acho até provável que ele jogue. Tem uma prévia de uma escalação que é só Félix Torres e Kaká, mas acho normal que ele jogue, porque aí ele vai descansar no fim de semana. E aí depois do Martínez, Charles e Garro, na frente o André Carrillo por um lado, o Thales Magno por outro e o Yuri Alberto centralizado. A questão é, vai começar com o André Carrillo, chegando agora, sendo titular desde o começo, ou vai entrar no decorrer do jogo? O Thales Magno vai entrar para ser substituído, se não jogar ele, joga o Romero, e o Yuri Alberto no comando de ataque, porque realmente não tem outra opção, né? O Pedro Raul é um jogador insuficiente, o Memphis não está relacionado, então o Yuri Alberto precisa ser esse centroavante. Acho que é um time aceitável para jogar contra o Fortaleza, um time razoável, aceitável para jogar contra o Fortaleza, que é uma boa equipe, mas a gente sabe que nas Copas as coisas se equivalem um pouco mais, se equilibram um pouco mais, né? Mesmo assim, é um jogo fora de casa, sempre muito duro jogar lá. O Corinthians jogou melhor do que o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, na minha opinião, quando os dois se enfrentaram, tem 2 semanas, e mesmo assim o Fortaleza venceu, porque tem um grande treinador, que é o Juan Pablo Vojvoda, ele lê bem o jogo, ele tem alternativas, os caras correm por ele, então assim, é preciso tomar todo cuidado. O Ramon Dias vai ter que ter uma estrutura tática e uma estratégia certeira para voltar pelo menos com um empatezinho, quem sabe, né? E aí poder decidir em casa na Neoquímica Arena na semana que vem. O que vocês acham que vai acontecer? O Memphis estreia no sábado, já tem data marcada. O Corinthians se volta agora para a Sul-Americana. Ah, mas o ideal é largar a Sul-Americana para focar no Brasileiro. Não é garantia de que se você for lá, chegar lá para o Fortaleza e vai dizer, vocês podem passar por mim que eu não vou fazer força. Quem garante que isso vai dar força, pontos, motivação, seja lá o que for, para o Corinthians na tabela contra o Goianiense? Não adianta uma coisa... claro, os caras vão mais descansados. Ok, reconheço isso, mas será que é o suficiente para você, sei lá, se impedir daqui a pouco de conseguir fazer um grande jogo no Campeonato Brasileiro? Não sabemos. Portanto, clube grande, gente. Não tem como você abdicar. Você depende da torcida, da vontade da torcida. A torcida quer ver jogo, quer ver vitória, quer ver o Corinthians protagonista de novo. É umas quartas de final que pode levar o Corinthians a uma semifinal de Sul-Americana. E aí faltariam 3 jogos para a conquista do título. Um título que o time e o clube ainda não têm. O que vocês acham que vai acontecer? Dá para passar pelo Fortaleza? Nesse primeiro jogo, sem o Memphis, dá para conquistar um resultado importante, um empate, 1-1, 0-0, voltar para decidir em casa? O que vocês fariam?